noite a todos, mais uma vez. Estamos todos bem dispostos? Dentro dos possíveis, não é? O frio ficou lá fora. Já viram que a proposta de hoje é falarmos da caridade. Vamos falar da caridade moral, da caridade material. No fundo, é abordar mais uma vez esta palavra, que parece tão simples, não é? E se calhar é mais complexa do que aquilo que nós pensamos. E a ideia é nós analisarmos o que é caridade, não é? E como é que nós a aplicamos no dia a dia, na nossa vida. E Paulo começa por nos dizer: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retina. Ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Eu acho que a maior parte de nós conhece esta passagem, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja da Bíblia, não é? Todos nós conhecemos esta parte. E então, porquê é que Paulo vem dizer-nos isto? No fundo, ele vem dizer-nos que nós podemos ter as qualidades todas, mas que se não tivermos a caridade, não é? Ele diz, se eu não tiver caridade, nada sou. Então, porquê é que a caridade é assim tão importante? Não é? E onde é que nós encaixamos? Sabemos que a nossa missão aqui, qual é que é? É evoluirmos, não é? Somos espíritos imperfeitos, regressamos à escola, ao planeta de expiação e prova, e estamos aqui para evoluirmos moralmente e intelectualmente. Portanto, sabemos que temos algo para desenvolver. E para nos desenvolvermos moralmente, temos de ser seres melhores, não é? Até aqui tudo bem. E o que é isto, sermos seres melhores? O que é que Jesus nos veio exemplificar? Através das atitudes veio nos dizer como nos comportarmos, não é? O amor fraterno, a forma de estar. E onde é que a caridade encaixa aqui? Eu acho que o primeiro pensamento de todos nós, qual é que vem? A caridade. Onde é que ela se encaixa? Ajudar o próximo, não é? Dar um prato de comida a quem tem fome, dar um agasalho a quem precisa. Eu acho que este é o primeiro pensamento que nos vem, ou não? É o mais básico. E a caridade? É só isso? A proposta é nós analisarmos precisamente se a caridade é só isto ou é mais do que isto. Não é? Porque nós falamos da caridade moral e da caridade material. Então elas estão interligadas. E o que é isto da caridade moral? É aqui que nós muitas vezes temos dificuldade. E é por isso que Paulo nos diz. Portanto, ele faz esta conclusão: ainda que eu tenha todas as qualidades, se eu não tiver caridade, nada sou. E nós já pensamos, acham que uma está interligada com as outras? Será que faz sentido? Para eu ser um ser de bem, não é? Para ser, no fundo, aquilo que Jesus nos exemplificou. O que é que ele exemplificou? O que é que Jesus era para com todos? Ele comportava-se como? Aceitava-nos tais conforme nós éramos. Era ou não era? Não apontava o dedo a ninguém. E normalmente ele virava-se para quem? Para aqueles que precisavam, não é? Dele, de ajuda. Normalmente os párias da sociedade, aqueles, o cobrador dos impostos, não é? A mulher da vida, por assim dizer. Normalmente aquelas pessoas a que a sociedade não ligava absolutamente nada, que não queria saber. Porque ele sabia que esses eram os que estavam sedentos desse amor que ele trazia, desse amor fraterno, que estavam com a vontade de se transformar. Então aí Jesus exemplifica-nos o quê? Que para sermos esse ser, nós temos que ter o quê? O amor, já falamos, a indulgência. O que é que temos que ter mais? Uma série de qualidades, não é? Temos que ter a compaixão para com o outro. E a caridade aqui, em que é que se encaixa?
Ou onde é que ela se encaixa? Possivelmente complementa-se com tudo isto. Por isso é que o Paulo dizia, não é? Se eu não tiver isto, tudo aquilo não existe dentro de mim, não é? Porque se nós não tivermos a caridade, será que temos a compaixão? Será que temos aquele amor ao próximo? É esta a proposta, não é? Para nós analisarmos. E é isto que nós temos que analisar no dia a dia. Como é que é o nosso comportamento diário e como é que ele deveria de ser. Primeiramente, tudo o que nós vamos lendo e vamos vendo das propostas da doutrina espírita vai bater a isto que o Paulo nos disse, que é o quê? Se nós queremos ser seres melhores, se nos queremos melhorar, se nos queremos reequilibrar, se queremos desenvolver-nos, não é? Evoluir, usem a palavra que entenderem. Nós temos que fazer o quê? Ou temos que começar por onde? Trabalhar em prol do outro, não é? A caridade. E vocês dizem, então, mas eu não vou passar a vida só a ajudar as pessoas, não é? Então eu tenho a minha vida, eu tenho muito mais do que isso. Pois é. E no dia a dia, como é que nós aplicamos a caridade? Na forma como nos comportamos no nosso lar, não será? Como nos entendemos ou não uns com os outros, como nos relacionamos no nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, com a sociedade em si. Não acham que nós temos ou devemos aplicar a caridade continuamente? Começa por aí, a proposta. E ele continua a dizer, a caridade é paciente. Então, o que é que ele nos está a dizer? Que para nós praticarmos a caridade, temos de cultivar o quê? A paciência. Temos de ser seres pacientes, não é? Porque senão, não bate uma com a outra. É branda e benfazeja. Jesus era o quê? Era o ser mais brando que nós conhecemos. Sereno. Como todos os seres, não é, mais evoluídos ou mais espiritualizados que nós conhecemos, todos eles são brandos e serenos. Porquê é que eles são assim e nós não? Já pensámos nisso? Porque eles já têm esse amor fraterno, não é? Dentro deles. E nós não temos? O que é que vocês acham? Temos, todos nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Qual é a diferença? Uns está mais apagada, está lá escondida, não é? Outros começa a acender e outros já brilha mais um bocadinho. E o projeto é esse. Todos nós viemos de Deus, somos filhos de Deus e temos Deus dentro de nós. Agora temos é que fazer esse trabalho, esse desenvolvimento. E a vida dá-nos essa oportunidade diariamente. Desde o momento em que acordamos deste lado, não é? Até ao momento em que deitamos o corpo a descansar. Nós temos a oportunidade de praticar a caridade. Porque a caridade é algo muito mais abrangente do que nós pensamos. É a forma como nós pensamos, como agimos, como nos relacionamos, como vemos o outro, como nos dirigimos ao outro. Portanto, já estão a ver que é algo muito mais, não é, abrangente. É impossível. O que é que vocês acham? É assim tão difícil quanto isso? É. Depende, não é? Mas é sempre complicado. E porquê? Porque nós ainda somos seres muito egoístas, muito egocêntricos. Ainda somos todos muito virados para o quê? Para as nossas necessidades, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso, não é? E depois os outros. E então muitas vezes esquecemos-nos deste sentimento, da essência que ele nos deve despertar cá dentro. E às vezes até despertamos um bocadinho, não é? Para a questão de o ajudar o outro. É importante. Mas nós temos que o fazer constantemente, diariamente. A forma como eu me relaciono com o outro e vejo o outro, não acham que faz toda a diferença? Faz, não faz? Se eu me acho superior a qualquer outra pessoa,
Eu não tenho paciência para lidar com ela. Se aquela pessoa não vai pensar como eu, se eu estou a falar de um assunto e ela não tem a mesma perspicácia, ou porque até nem tem o mesmo conhecimento e não acompanha, não é? O que é que eu faço? Desclassifico a pessoa porque ela não está no caminho que eu quero ou não está dentro. Nós fazemos muito isto no dia a dia. E o que é isso? É outra vez o nosso egoísmo, nós acharmos mais do que os outros. Não. A caridade é isto, é no dia a dia. É eu entender o outro, vê-lo como ele é, tal como Jesus nos via a nós. Com os seus defeitos e com as suas qualidades e com as suas limitações. Porque todos temos limitações. Não acham que temos? Todos nós temos as nossas limitações, porque todos nós temos o nosso desenvolvimento pessoal. Não estamos todos no mesmo ponto. Uns desenvolveram mais determinado assunto, outros desenvolveram mais o outro. E qual é a ideia de nós estarmos todos em comunidade? É aprendermos precisamente uns com os outros. Porque senão não precisávamos de viver em sociedade, não é? Íamos ali para o Marão, que não tem lá ninguém. Éramos muito boas pessoas, não nos irritávamos com nada nem com ninguém e fazíamos uma vivência assim, como a ermita. Não é isso. Não é isso que Deus espera de nós. Por isso é que nós somos inseridos em sociedades. Precisamente para quê? Para aprendermos a conviver uns com os outros, para desenvolvermos a tolerância, para aprendermos também. Porque nós aprendemos observando o outro, como também muitas vezes desaprendemos, não é? Então é isto que é pedido diariamente, a forma como nós nos relacionamos. O respeito ou falta de respeito que eu tenho para com o outro no dia a dia. A paciência, não é o entendimento, não. Nós por norma não temos e temos muito um defeito que é um vício que está entranhado em nós. Sabem qual é? É que estamos sempre prontos para apontar o dedo ao outro. Estamos sempre prontos para enumerar as falhas do outro. Mas esquecemos de nós. E muitas vezes distraímos a apontar a falha ao outro, sabem para quê? Para me distrair das minhas. E a proposta não é essa. A proposta é nós diariamente olharmos para dentro de nós, não é? E fazermos essa correção. Então a caridade é isso. Começa por onde? Connosco. Termos caridade para connosco próprios. Vocês dizem, isso faz sentido? Faz. Porque a partir do momento em que temos a coragem de olhar para nós e vermos-nos como seres imperfeitos que somos, não é? Automaticamente a seguir temos de ser caridosos connosco próprios, que é o quê? Aceitar-nos como somos e autoperdoar-nos. Se acharmos, mas eu tenho ainda tantas falhas, tudo bem. Não importa as falhas que eu tenho agora. Lá atrás já tive mais. Então começa por aqui. Por ter caridade para comigo mesma. Aceitar-me tal como sou e a partir daí, com honestidade, começar o meu trabalho. E a caridade é isto. E depois é olhar à minha volta, não é? Todas as pessoas com quem eu me rodeio, com quem eu me relaciono, é ter essa caridade para com o outro. É perceber às vezes que o outro não tem uma atitude correta, ou mais correta, não é? Mas eu perceber que aquela pessoa não consegue fazer melhor. Tem aquela limitação. Mas eu aceito e compreendo. Hoje não dá, amanhã talvez dê. Mas se eu já reconheço isso e já digo assim, mas eu não agia daquela forma, então eu comporto-me de uma forma diferente e dou o exemplo. E pelo exemplo, muitas vezes, o outro que convive comigo, o que é que vai fazer? Vai aprender também a corrigir-se. E eu não estou a mudar ninguém. Porque eu não tenho esse direito, não é? Nós não estamos aqui para mudar o outro. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho interior. Mas quando nos modificamos para melhor e damos o exemplo, ajudamos à nossa volta a que o outro também mude por esse exemplo. Isto é caridade. E depois, nós falamos muitas vezes que a caridade tem que estar em ação. O que é isso, estar em ação?
É nós não ficarmos por aqui, não é? Pois é, há muitas dificuldades, tudo bem, mas continuamos na nossa vidinha e está tudo na mesma. Não, temos de agir, temos de estar em ação mesmo. E Paulo continua a dizer: São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque, independentemente de toda a crença particular, lá está, a caridade está ao alcance de qualquer um de nós. Porque muitas vezes dizemos: eu não posso praticar a caridade porque eu não tenho capacidade económica. Mas a caridade não é só isso. Não é só dar o pão, ou o alimento, ou o agasalho. A caridade é muito mais do que isso. É dar a palavra amiga. Todos nós, não é? Temos uma palavra amiga para dar. E não precisamos de ter capacidade económica para isso. Só precisamos de ter vontade. Todos nós temos uma boa palavra de alento para dar ao outro. É ou não é? Todos nós temos um bom dia ou uma boa tarde. Um precisa de ajuda, em que possa ajudar. Todos nós temos este alcance. E como nos diz aqui, independentemente de sermos mais inteligentes, mais desenvolvidos ou não, está ao alcance de cada um. Porque é a forma como eu me relaciono com o outro e como eu vejo o outro. E faz mais a caridade. Define a verdadeira caridade. Mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Porque é aqui que nós ainda temos muita dificuldade. A benevolência para com o próximo, a compaixão para com o próximo. Nós muitas das vezes achamos que fazer a caridade é ver algo errado no outro e chegar lá e querer que ele mude. Não é? Ou então muitas vezes queremos ajudar alguém que está em dificuldade, mas queremos impor a forma como ajudamos. Entendem? E às vezes até achamos que estamos a fazer muito bem. E isso não é caridade, gente. A caridade não impõe nada. Nós ouvimos às vezes muitos comentários, e aqui há dias estava a falar com alguém sobre isso, sobre esse tema, que era mais ou menos isto. Às vezes são pessoas que nos pedem ajuda. E era uma história mais ou menos que era isto. Alguém pediu ajuda, precisava, olha, dê-me qualquer coisa para comer porque estou cheio de fome, do género. E a pessoa disse: olha, não te dou nada porque eu sei que tu não vais comer, eu sei que tu estás na droga ou algo do género, tu vais pegar no dinheiro e vais fazer isto. E não deu. E depois estava a comentar com alguém, a dizer: não dei porque aquilo é para os vícios, não sei o quê, não sei o que mais. E esse alguém disse: mas olha, achas que te cabe a ti julgar o que é que ele vai fazer com a moeda ou deixa de fazer? Ele pediu-te e disse que era para comer. Se ele não vai usar a moeda para comer, o problema é dele. Tu tiveste uma oportunidade de fazer a tua parte e não a fizeste. Julgaste, lá está. Quiseste impor a forma, não é? De ajudar o outro. O outro, depois, a responsabilidade é dele. E nós, muitas vezes, somos assim diariamente. Queremos impor, julgamos, depois achamos que a pessoa, não, eu ajudo, mas a pessoa tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não. Agora, como dizia, eu não sei quem é que diz esta frase, que é: dá-lhe a cana, ensina-o a pescar, não lhe des o peixe, não é? É um facto. Por isso é que existe a reabilitação humana. E todos nós... e há várias instituições que o fazem. Mas, quando nos pedem ajuda, se pudermos ajudar, ajudamos. O que a pessoa faz com a ajuda que eu lhe dou, já não é problema meu. É claro que se eu sei que aquela pessoa precisa de uma reabilitação e eu tenho forma de ajudar, ou conheço alguém que tenha, posso encaminhar essa pessoa para essa reabilitação. Se a pessoa estiver disposta a ser ajudada, não é? E se quiser ser ajudada. Mas eu não posso impor, eu não posso violentar a consciência de ninguém, nem devo, não é? Nós podemos fazer o que nós quisermos, depois temos as consequências. Não devemos, porque todos nós temos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio.
Então nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, não pelo que o outro faz. Por isso é que a caridade é tão simples e tão complexa ao mesmo tempo. Porque exige de nós precisamente isto, aquilo que Jesus nos exemplificou, o não julgar, o dar uma oportunidade, não é? Jesus olhava para aqueles que a sociedade já tinha encostado e ele via ali o potencial, porque via que a pessoa queria uma oportunidade. E ele dava essa oportunidade. Então, como aconteceu com a mulher, não é? Que ia ser apedrejada. E mais uma vez queriam usar Jesus porque queriam apanhá-lo nas leis que eles conheciam e queriam apanhá-lo a contrariar a lei. Jesus não contrariou. Ele não estava ali para isso. Ele só disse, olha, aquele que estiver livre de pecados, atira a primeira pedra. Naquele momento, o que é que ele fez? Com que todos refletissem e ninguém teve coragem, naquele momento, de atirar a pedra. E todos, não é? Um a um, e ele quando olhou para ela, então, ninguém te condenou? E ela, não. Então vai que eu também não te condeno, mas não voltes a pecar. E este bocadinho é que nós temos, não é, de meditar. Não voltes a pecar. O que é que Jesus queria dizer com isto? Vai e não caias no mesmo erro. Não voltes a ser o mesmo. Aproveita a oportunidade e modifica-te, não é? Mas ele faz o convite, ele não impõe. Assim é no dia a dia com todos nós. Onde nós pudermos ajudar, devemos fazê-lo, mas sem impor o que quer que seja ao outro. Se há algo que nós devamos ou queiramos impor, que seja a nós mesmos. O rigor, não é? A obrigação de nos transformarmos para melhor. De nos transformarmos como seres melhores. E isso está à nossa disposição e é uma oportunidade que temos diariamente. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec perguntou: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os irmãos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós ainda estamos nesta fase. Ainda somos tão individualistas e tão egoístas que ainda estamos na fase de nos ofendermos e depois não conseguirmos perdoar. São etapas, não é? Bem, agora, qual é o primeiro passo? É nós reconhecermos que ainda estamos neste ponto. Aceitarmos e queremos modificar-nos. Começa aqui o problema, não é? É caridade. O perdoar. O objetivo maior qual é que é? É nós nem sequer nos ofendermos. Mas enquanto ainda não conseguimos chegar lá, libertar-nos da mágoa. Perdoar. Esquecer. Apagar a mágoa, o sentimento. Caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam elas nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Lá está. A forma como nos relacionamos uns com os outros. A forma como tratamos o outro. É caridade ou a falta dela. E começa por aqui esta nossa análise. Tudo isto vai no sentido de quê? Da chamada reforma íntima que todos nós precisamos, não é? E de olharmos para dentro de nós. E a forma como nos relacionamos. Nós agora estamos em dezembro, no mês do Natal, em que, se há altura em que se fala tanto, não é, da caridade, é agora. Em que às vezes despertamos mais um bocadinho, ficamos mais sensíveis, só que depois aquilo passa-nos um bocadinho ao lado. E a ideia é nós estarmos sensíveis o ano todo. Mas não se esqueçam de uma coisa, estarmos sempre sensíveis à necessidade do outro. Por isso é que dizia lá atrás que a caridade, não é? Ela é pacífica. Precisamente para nos dizer o quê? Não se exalta. Compreende e aceita. É indulgente. E isto todos nós podemos aplicar diariamente. Com o familiar mais complicado que nós temos, com o colega de trabalho,
com o chefe, com o vizinho, que é complicado. Não é? Todos nós temos pequenas questões. E pelo nosso comportamento, nós vamos transformando-nos e transformando o ambiente à nossa volta. Temos aqui mais uma. A questão 888A. E Kardec perguntou: dar-se-á que reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Aqui está mais uma confusão que nós fazemos, não é? Não há problema em dar a esmola, ainda agora estava a falar sobre isso. O que a pessoa faz com ela ou deixa de fazer não nos diz respeito. O problema está, como ele diz, é na forma como nós o fazemos, não é? O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. A forma como fazemos é que faz a diferença. Nós devemos ter sempre a preocupação de não fragilizar o outro, de não inferiorizar o outro, de não o humilhar. Para isso nós temos que nos colocar no lugar do outro e pensar, se eu estivesse numa situação destas, qual seria a melhor forma, não é, de lidarem comigo. Entendem? E é por aqui que vem o trabalho. Muitas vezes sabemos de alguém que passa dificuldade e há muitas formas de ajudar essa pessoa. Há pessoas que o fazem anonimamente. Às vezes fazem chegar bens, seja o que for, anonimamente, sem que ninguém saiba. Às vezes há pessoas que querem ajudar e em vez de chegar, olha, vou-te dar isto, porque precisas, criam uma oportunidade de trabalho, por exemplo. Olha, tenho lá o meu quintal, ou tenho lá o meu jardim, ou tenho a minha casa, preciso de alguém que me limpe, olha, faz isto, eu pago-te tanto, ou quanto é que queres que eu te pague? Há muitas formas, entendem? De não colocarmos o outro em situação humilhante. Portanto, sejamos sempre indulgentes, não é? Tenhamos sempre a compaixão para com o outro e vejamos sempre a melhor forma de como lidar com aquele ser, sem que caiamos no erro de estarmos aqui em cima e olhar lá para baixo. Sabem? Não é neste sentido literal, mas entendem o que eu quero dizer com isto. Achar-nos acima do outro. Não. Nós estamos todos ao mesmo nível. E muitas vezes aquela pessoa que se cruza connosco, que precisa de ajuda, eu hoje não conheço de lado nenhum, mas com certeza conheço do passado. E às vezes são pessoas que se cruzaram connosco que até foram nossos familiares. Então nós devemos fazer sempre o melhor possível, com o melhor sentimento possível, mas não colocando o outro em situação humilhante. Sendo discretos. Há uma passagem no Evangelho que fala de uma senhora abastada, portanto uma senhora rica, que ajuda nos subúrbios, não é? Que vai ajudar, mas ela até as suas roupas, as suas vestes, ela modifica. Veste roupas simples, não é? Para se deslocar. Primeiro para disfarçar-se e não ser identificada. Podia andar com uma campainha atrás, não é? Não. Ela tem a atitude correta. Ela disfarça-se e para também não intimidar as pessoas que a recebem, para que não se sintam, não é, com vergonha. Portanto, ela tenta aproximar-se e fala discretamente. E leva a filha pequena para fazer o quê? Para observar. Lá está a questão dos exemplos. Como é que nós podemos passar a mensagem? Pelo exemplo. Não é? E isto acontece na educação. Ao criar os filhos, ao educar os filhos, a forma como nós nos comportamos. Que exemplos é que nós passamos? E em tudo isto, a forma como tratamos o outro vai se refletir depois para fora de casa. E antes de chegar aqui, só queria buscar aqui no livro Emmanuel, é um livro que se chama Mais Perto. Emmanuel tem aqui uma pequenina passagem sobre a caridade. E ele diz-nos assim: provavelmente
não nos será difícil exercer a caridade do plano exterior, canalizando o supérfluo em benefício do companheiro necessitado. A moeda generosa, o agasalho para o corpo e o pão dividido, tanto quanto a visitação direta. Aos homens, aos irmãos sofredores constrangidos, a comunhão com a enfermidade e a penúria constituem expressões de bondade edificante que não nos cabe esquecer em tempo algum. Portanto, ele fala da importância. Entretanto, não esqueçamos a difícil caridade do mundo interno. Saibamos oferecer o prato invisível da tolerância aos que se deixaram vencer pela irritação ou pela cólera. Distribuamos a água pura da humildade aos que se fizeram vítimas da vaidade e do orgulho. Há muita gente que padece fome em pleno banquete da vida material e sofre sede à frente de preciosos mananciais terrestres. Aprendamos a ajudá-los com o nosso trabalho e com a nossa fé. Todos sabem dar. Raros, porém, sabem dar de si mesmos. E é aqui a grande diferença dessa caridade diferenciadora, que é o estarmos dispostos a doarmos de nós mesmos. Porque nós fazemos quando temos paciência para ouvir o outro e tentar compreender o outro. Nós muitas vezes criticamos aquilo que vemos, mas não paramos, não é, para analisar. E se soubéssemos muitas vezes, se estivéssemos do lado do outro e soubéssemos o porquê de às vezes certas atitudes, se calhar já pensávamos mais um bocadinho, não é? Então isto é muito importante. É praticar a caridade. É compreender o outro. Às vezes eu não entendo porque é que aquela pessoa teve aquela atitude, mas eu também não sei o que está por trás daquilo, não é? Então, nós temos que aceitar, tal como tal. Termos a tal paciência, a tal indulgência, como nos diz aqui. É como Emmanuel diz, aprender a darmos um bocadinho. Nós aprendemos todos a dar o supérfluo, aquilo que não nos faz falta. Depois, a dar aquilo que nos faz falta já começa a custar um bocadinho. Mas ele diz que o que nos custa mesmo, não é? É chamada caridade interna. Que é caridade moral, não é? Que é o nosso comportamento no dia-a-dia para com o outro. Está na altura de nós renovarmos os nossos votos, não é? De olharmos para dentro de nós e vermos onde é que podemos trabalhar mais um bocadinho. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Já dissemos aqui que não temos todos de ser espíritas, não é? Para chegar à perfeição ou para chegar a Deus. Mas a doutrina espírita, como dizia Kardec, é para aqueles que ainda não encontraram o verdadeiro caminho, que ainda não têm a fé, que ainda não descobriram Deus. Então, a doutrina espírita dá-nos essa claridade, explica-nos as coisas e ajuda-nos a chegar lá mais facilmente. Mas para isso, nós não nos cansamos de dizer que é preciso o quê? A aprendizagem, o estudo, não é? A compreensão dessas leis de Deus para as pormos em prática. Como nos diz aqui, cristãos são todos aqueles que seguem Cristo, independentemente de serem espíritas ou não. Entendem? O importante é termos Jesus dentro de nós. É termos esses ensinamentos, é termos esse sentimento dentro de nós. E por fim, esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, lá está. O importante é o exemplo que passamos lá para fora, não é? Muitas vezes podemos até dizer-nos espíritas ou cristãos, como vocês queiram. Nós podemos dizer o que nós quisermos, mas depois lá fora, no dia-a-dia, se o nosso comportamento
não é de acordo, então não estamos no caminho certo. Nós somos todos aprendizes. Agora basta saber o que é que queremos desenvolver e se queremos aprender. E é muito fácil, é pormos em prática diariamente. E todos nós, para nos equilibrarmos, para nos melhorarmos, comecemos por aqui. Pela ajuda ao próximo, pelo trabalho ao próximo. Como Jesus dizia, ou o Pai também, que são precisos trabalhadores para a seara dele. Nós somos isso. Nós somos a mão de obra de Deus. Somos os seus trabalhadores. E a seara precisa sempre de trabalhadores. Agora precisa de trabalhadores que tenham vontade de trabalhar e de se modificar. E de praticar o bem. Porque mais uma vez vamos falar daquela velha questão que é todos querermos paz, todos querermos amor, todos querermos harmonia, todos querermos um mundo melhor, não é? Mas e o que é que nós fazemos para que isso aconteça? Não basta eu dizer eu quero um mundo melhor, eu quero paz. Eu tenho que ter paz dentro de mim, primeiramente. Porque se eu não tiver a paz dentro de mim, eu não consigo transbordá-la para fora. Percebem? Então, cada um de nós tem que cultivar essa paz dentro de si, para que a transpareça para fora, para que sejamos mais pacientes ao lidar uns com os outros, para que tenhamos mais compreensão e mais compaixão uns com os outros, mais compreensão, para que estejamos mais preocupados, em vez de criticar ou atacar, onde é que eu te posso ajudar? E quando nós tivermos esta postura e este comportamento, as coisas ficam muito mais fáceis. E não esquecermos aquilo que todos nos dizem do lado da espiritualidade, que a caridade está ao alcance de qualquer um de nós. A caridade material é muito importante. O bocadinho que às vezes fazemos, porque às vezes também caímos no erro de eu não vou mudar o mundo, que é que me serve dar um bocadinho, dar um prato de sopa hoje, que a pessoa depois vai estar os outros dias com fome. Isto é uma desculpa. Certo? Porque se eu hoje posso calar a fome, se posso ajudar, é muito importante esse ponto. É um bocadinho, mas esse bocadinho faz toda a diferença. Porque o mundo é feito de bocadinhos. Então não nos cabe a nós julgar e ir buscar desculpas para alimentar outra vez o nosso comodismo ou o nosso egoísmo. Os irmãos dizem-nos, Jesus diz-nos, Deus também nos diz, todos os irmãos nos dizem, o que puderes fazer, faz, por mais pequenino que seja, porque é sempre entre ti e Deus. Não é para a sociedade. E os grandes irmãos que passam por cá, muitos passam despercebidos, muitos nem sabemos quem são, dentro da simplicidade, da humildade. Mas quando fazem, fazem com amor. E todos os bocadinhos contam. E era isto que trazíamos para hoje.